Olá a todos, alunos e alunas, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de desenho geométrico aqui do nosso canal Poliedro. E agora a gente vai construir circunferências tangentes. A gente vai trabalhar com tangência entre circunferências, né? A gente viu em outros videoaulas, né? Em outros vídeos que eu já passei aqui, tangência entre circunferência e reta e circunferência, tá? E agora a gente vai entender um pouquinho como é que se constrói, qual é esse passo a passo, né? Qual é a metodologia utilizada para trabalhar tangência entre circunferências, tá? Nesse livro que a gente geralmente costuma usar, né, no colégio, o livro para o 9º ano do Ensino Fundamental 2, é o livro de desenho geométrico da Sônia Jorge. Sempre tem um pouquinho aqui, né, desse passo a passo, né, das propriedades iniciais da construção. A gente pode observar nesse exemplo aqui que quando você tem uma tangência entre duas circunferências, né, essa tangência, ela faz parte, ela pertence a uma reta que liga os dois centros, e justamente onde elas se encostam, a gente forma ali um ponto de tangência, tá? Então, ó, o centro O1, que é dessa circunferência, ele pertence à reta X, tá? O centro O2 também pertence à reta X. E esse ponto de tangência, ele se encontra justamente quando essas duas circunferências se encontram, tá? Se encostam, na verdade. Ela não pode nem ficar afastada e nem ficar uma sobre a outra, senão acontece aqui uma secante, tá? E aí secante a gente não tem ponto de tangência, ok? Então aqui, ó, O1 e O2 eles são colineares e o ponto T pertence a ele, ok? A gente tem tangente com circunferências externas, que é o caso, é uma, né, encostada na outra, mas as duas são externas, ou quando temos também uma circunferência dentro da outra fazendo um ponto de tangente, e a gente chama de tangente interna, ok? A gente vai então entender um pouquinho dessa metodologia de construção. Eu vou fazer alguns exercícios do próprio livro, eu vou fazer no próprio livro, como eu fiz anteriormente, para facilitar para vocês. Eu podia pegar numa folha separada, como eu normalmente costumo fazer, mas eu vou fazer em cima do livro para que vocês possam entender melhor esse método de construção, tá? A gente tem esse primeiro exercício aqui, que está pedindo o seguinte: construa uma circunferência de centro O e raio R, de modo que as duas circunferências dadas sejam tangentes internas a ela, tá? Como é que a gente faz isso? Bem, é importante, se elas têm que ter interna, vai ter alguma grandona aqui no meio, tá? Então, ó, aqui no pequeno esboço eu tenho duas circunferências, uma pequena e uma maior, elas têm que ser interna uma a outra, então o que tem que acontecer aqui, ó? Eu tenho que fazer essa grandona aqui, tá? Bem, então a gente tem aqui um esboço, vamos entender agora como é que a gente faz essa construção, ok? Primeiro passo, eu com a reguinha aqui, como a gente já viu que os centros são colineares, eu vou unir esses centros aqui, ó. Mas além de unir o centro, eu faço uma reta maior, tá? Unindo os centros, eu sei, ó, eu tenho aqui um ponto de tangência, que esse aqui nem é o que está sendo pedido, tá? Mas, quando essa reta corta aqui e aqui, eu tenho mais dois pontos de tangência. Vou nomear aqui, então, como T e aqui como T', tá? Esse aqui eu não vou nem contar, porque não há necessidade de se trabalhar com ele. Aqui já tem a tangência. Então, eu vou fazer o que está sendo pedido, que é construir uma circunferência de modo que essas duas fiquem dentro dessa grandona que eu tenho que fazer, tá? Então, se eu tenho que fazer essa circunferência aqui, ó, eu tenho que achar, o que eu tenho que achar? O meio, o centro, o ponto médio dela entre esse ponto e esse, que é esse e esse, tá? Para achar ponto médio, todo mundo já sabe, a gente tem que usar o traçado de mediatriz, né? Como é que a gente tira a mediatriz? Eu coloco a ponta seca num dos pontos, num desses pontos de tangência, vou abrir aqui mais que a metade, tá? Não precisa abrir tanto não, faço aqui o nosso arquinho para cima e para baixo, e desse ponto aqui eu faço a mesma coisa, para cima e para baixo, ligo esses dois arquinhos, tá? E aqui, ó, exatamente aqui é o centro dessa circunferência
que está sendo pedido aqui. Então, o que eu faço agora? Eu coloco a ponta seca nesse centro do compasso, abro até um dos pontos de tangência e faço a circunferência. Ela automaticamente vai ter que passar pelo outro ponto. Tá? Não pode dar errado, ela tem que passar exatamente aqui. Né? Ela passou em cima o ponto justamente aqui, ó, onde tem a reta e onde as circunferências aqui se cruzam. Tá? Então, essa aqui é a resposta, né, do que está sendo pedido. É essa circunferência que eu tenho que fazer. Ok? Essa aqui é bem tranquila. Vamos entender agora a outra aqui ainda, né, desse... Vou subir aqui um pouquinho para facilitar a visualização. Né? Aqui está pedindo o seguinte, né, aqui na número 2. Construa uma circunferência de centro O e raio R, tangente à circunferência de centro C e raio M, que é essa que foi dada aqui, né, conhecendo o ponto T de tangência e a medida do raio. A medida do raio está aqui, ó, o raio mede 1.2 e o ponto T está aqui. Gente, primeira coisa que vocês têm que entender, o centro, ele liga, né, eles são colineares, ligam um ao outro. Eu não tenho outro, mas eu sei que o ponto de tangência ele também faz parte dessa reta. Então, eu tenho centro e tenho ponto de tangência. O que eu faço aqui é isso. Ligo centro ao ponto de tangência. Reparem que nesse enunciado aqui, não está exigindo se a circunferência deve ser interna ou externa, como aqui pediu, né, que falou que tem que ser interna. Aqui não fala nada. Se não fala nada, gente, a gente tem então duas possibilidades. A gente vai ter tanto a interna quanto a externa, ok? Então isso é importante que vocês saibam, tá? Fiquem sempre atentos ao enunciado. Se não pede interna ou externa, sempre vai haver mais de uma solução, com certeza, ok? Bem, então qual é o passo que eu tenho que fazer aqui agora? Já tenho a reta e a única outra coisa que eu tenho é a medida do raio, que mede 1.2. Conferir que tem 1.2 mesmo, tá? Tá certinho. Então o que eu faço? Eu abro o compasso nesse valor, com essa abertura aqui, ó. Quando não é dada essa abertura, basta vocês fazerem isso e conseguem a medida correta. Então, firma aqui direitinho, vê se está na altura, tá? E aí, gente, é mole. Eu vou colocar agora a ponta seca nesse ponto de tangência, porque o raio de 1.2 é desse ponto para cá e desse ponto para cá. Circunferência interna e a externa. Então, ó, vou colocar aqui no ponto T. Faço isso aqui, ó. Basta fazer isso aqui, tá? Isso aqui é justamente para eu achar, ó, o centro O1 da circunferência interna e o centro O2 da circunferência externa, né? Essas duas têm o mesmo raio, 1.2. Se o raio é 1.2 aqui e 1.2 aqui, eu vou ter que usar esse mesmo raio agora e traçar as duas circunferências que se pedem, né? Eu coloco exatamente aqui no ponto. Bem, mais uma vez aqui, foi, tá? Acidentes acontecem, tá? Fiz a primeira circunferência e agora concentro nessa outra compasso aqui, ó, eu marco a outrazinha aqui, para que ela bateu certinho aqui, tá? Mas, ó, aqui tem 1,2, aqui tem 1,2, aqui tem a circunferência, aqui é o ponto tangente, né? Então essa aqui foi uma tangente interna e essa aqui uma tangente externa, ok? Isso porque, galera, não foi pedido se pedisse só uma tangente interna, só seria essa. Se pedisse só uma tangente externa, seria essa aqui, tá ok? Espero que vocês tenham compreendido. A gente fez aqui dois exercícios ainda bem basiquinho, né? Para que vocês possam entender um pouco melhor sobre a construção de tangente entre circunferências. No próximo vídeo aqui eu vou fazer mais uns 2 exercícios para que vocês entendam ainda melhor. Combinado? Eu espero que todos tenham entendido, tá? Se vocês entenderam e curtiram, não esqueçam de dar lá um likezinho, né, nesse vídeo, tá? É importante aí pra gente saber a quantidade de alunos que estão visitando, né, o nosso canal Poliedro, tá? De desenho. E quem não se inscreveu também se inscreva, isso é importante para o nosso controle também, ok, galera? Então, fiquem com Deus. Espero que vocês pratiquem, estudem, porque é só na prática que realmente vocês vão aprender, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.